Nosso mundo é tão cheio de maravilhas que novos e surpreendentes lugares são descobertos a cada dia, seja por fotógrafos profissionais ou amadores. Diferentes localizações geográficas, condições climáticas e até mesmo estações oferecem a mais ampla variedade de belezas naturais. Lagos cor-de-rosa, campos de lavanda ou tulipas deslumbrantes, e montanhas de tirar o fôlego, e outros lugares que mal podemos acreditar que realmente existem. A maioria desses locais dessa lista são completamente naturais, e uma minoria sofreu interferência humana, mas, nesse caso, para melhor. Exemplo disso são os japoneses que reuniriam milhares de orquídeas para criar um túnel de tirar o fôlego, ou um trem que passava pelo crânio e forma um túnel romântico. Ver esses lugares com certeza despertará em você uma grande vontade de deixar sua casa e viajar pelo mundo. E, embora não pareçam, todos esses lugares são absolutamente reais. No vídeo de hoje você vai ver 22 lugares tão surreais que é difícil acreditar que eles existem. Túnel do Amor. O Túnel do Amor fica em Kevlar, na Ucrânia. Lá, um trecho desativado de uma linha de trem se transformou em um túnel cercado pela vegetação e embalado em clima poético. O lugarzinho mágico, de uma comunidade onde vivem 8.000 pessoas, é considerado um dos mais românticos do mundo, com apenas 3 quilômetros de extensão. Campos de tulipas, na Holanda. O clima da Holanda é adequado ao cultivo dessa planta, com primaveras frias quando elas começam a florescer. O solo nessas terras está sempre sendo drenado, o que torna perfeito para bulbos de tulipa, que gostam de solo bem drenados, porém úmidos. Há tantos tipos de tulipas que a Sociedade Holandesa de Horticultura agrupou as variedades em vários grupos com diferentes espécies em cada um deles. Salar de Uyuni, na Bolívia, onde o céu se encontra com o solo. O Salar de Uyuni é a maior planície salgada do mundo, localizada no sudoeste da Bolívia, no altiplano andino, a 3.650 metros de altitude. Estima-se que o Salar de Uyuni contenha 10 bilhões de toneladas de sal, das quais menos de 25.000 são extraídas anualmente. Além da extração de sal, o Salar de Uyuni também é um importante destino turístico. Haitashisia Side Park, Japão. Não tem como não se encantar com a beleza do Haitashisia Side Park, um parque de flores, localizado na cidade de Haitachinaka. É um parque muito procurado pelos turistas durante o ano todo, pois a cada estação, seu cenário se modifica completamente, enchendo os olhos dos visitantes com a beleza das suas flores sazonais. Cavernas de Gelo Mendenhall, em Juneau, no Alasca, Estados Unidos. Localizado a 20 quilômetros da cidade de Juneau, capital do Alasca, o destino abriga cavernas de gelo que, nos últimos anos, tem atraído turistas destemidos de todo o mundo. Os visitantes que entram nos buracos gelados do parque saem de lá com fotos fascinantes. São ambientes tomados por um azul intenso, com seu teto feito de exóticas formações de gelo e o solo cortado por diversos cursos de água. Praia Vermelha, Panjin, China. A Praia Vermelha fica de tal forma coberta de algas que o cenário por vezes parece uma pintura, mas não se deixe enganar, ela existe mesmo, e os turistas fazem questão de a visitar. As algas que enchem o lugar começam verdes como aquelas que você está acostumado, e crescem durante os meses de abril e maio, mantendo a cor até o verão, mas quando o outono chega, a magia acontece. E estas algas ganham um tom que começa no laranja, passa para o rosa e acaba nesse vermelho flamejante que encanta os olhos de qualquer um. Floresta de Bambu, no Japão. Um dos lugares mais espetaculares desse lado de Kyoto é a Floresta de Bambu do Templo Tenryuji. São alguns quilômetros de um bosque silencioso e relativamente tranquilo se comparado a outros pontos da cidade. Os japoneses gostam de passear ali principalmente quando está ventando. O barulho das hastes gigantescas balançando e batendo umas nas outras, suavemente, é um descanso para a mente do viajante exausto. Rua em Bonn, na Alemanha. Este fenômeno em algumas ruas da cidade de Bonn acontece geralmente entre começo até metade de maio. Minanaica, no México.
É uma caverna situada na mina de Naica no estado mexicano de Chihuahua. Esta caverna, com dimensões aproximadas de 10 por 30 metros, contém no seu interior cristais gigantes de selenite, alguns dos maiores cristais naturais já encontrados no mundo. Wisteria, o túnel de flores no Japão. Localizado na cidade de Kitakyushu, no Japão, o Jardim Kawachi Fuji é o lar de uma incrível coleção de 150 pés de glicínias chinesas, Wisteria sinensis, também conhecida como flor da ternura, distribuídas em 20 espécies diferentes. A principal atração do jardim é um túnel que permite aos visitantes caminhar sob um encantador céu repleto de cor e perfume. Floresta Negra, na Alemanha. A Floresta Negra possui 200 km de comprimento e 60 km de largura. É uma das maiores regiões de férias e a mais conhecida na Alemanha. Possui a rota de turismo mais antiga da Alemanha. Campos da Chá, na China. Essa foto mostra a cultura de chá verde na China. É uma paisagem incrível. Montanhas Tianzi, na China. Essa montanha está localizada em Zhangjiajie, na província chinesa de Hunan, perto do Vale Suoxi. É nomeada em homenagem ao agricultor Xian Daqian, que liderou uma revolta entre os fazendeiros locais. Tianzi significa filho do céu, e é o epíteto tradicional do imperador chinês. Caverna Hang Son Doong, no Vietnã. Essa caverna é a maior do mundo. A passagem subterrânea é tão grande que seu fim ainda não foi encontrado. Caverna Hang Son Doong faz parte de uma galeria de 150 cavernas no Parque Nacional Phong Ek Beng, a cerca de 500 quilômetros da capital Hanoi. Expedições mostram que o espaço tem pelo menos 4,5 quilômetros e chega a 150 metros de altura em algumas partes. Parque Tekinoi, no Japão. É um parque japonês famoso por suas flores pequenas rosas e roxas que se espalham por 100 mil metros quadrados. A melhor época para visitá-lo é do meio de maio ao começo de junho. O Festival Pink Moss Festival acontece todo ano em maio, quando as flores estão na sua mais bela coloração. Antelope Canyon, nos Estados Unidos. Esse canyon é um dos mais estreitos e visitados do sudoeste americano. Localizado nas terras da nação Navajo, no Arizona, Estados Unidos, o Antelope Canyon consiste em duas formações separadas, referidas individualmente Antelope Canyon Superior. Lago Hillier, na Austrália. O Lago Hillier fica em New Island, o maior do conjunto de ilhas e ilhotas que compõem o arquipélago de Christchurch, na Austrália. Ninguém sabe ao certo porque ele tem essa coloração rosa, mas sabe-se que é permanente, uma vez que não se altera nem quando a água é recolhida em um recipiente. Lago Eba, no Senegal. Outro lago rosa. Dessa vez, os cientistas pensam que a coloração é resultado de altos níveis de sal na água. Em algumas áreas, a concentração de sal chega a 40%. Senegaleses navegam diariamente no lago para coletar o mineral, que depois fica amontoado nas margens do lago. Assim como no Mar Morto, é bem fácil flutuar no lago, por causa da alta concentração salina. Campos de lavanda, no Reino Unido e na França. É um gênero de 39 espécies de plantas com flores da família das mentas, Lamiaceae. Muitos membros do gênero são cultivados extensamente em climas temperados como plantas ornamentais para jardim e uso da paisagem, e também comercialmente para extração de óleos essenciais. Destino popular para qualquer tipo de fotógrafo, os vastos campos de florzinhas roxas podem fazer algumas paisagens deslumbrantes. Campos de canola. Na China, em toda a primavera surge um oceano de flores amarelas no condado de Luopin, uma área pouco desenvolvida a leste da província de Yunnan, na China. São canolas, usadas para a produção de óleo para humanos, animais e biocombustível. Monte Roraima, na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Monte Roraima é o monte mais alto das montanhas Pacaraima. Ele fica na fronteira entre Venezuela, Brasil e Guiana. Este monte faz parte do Parque Nacional Canaima, na Venezuela, um patrimônio mundial da Unesco.
O ambiente é protegido pelo parque no território venezuelano e pelo Parque Nacional do Monte Roraima em território brasileiro. Parques Geológicos Anji e Danxia, China. Elas parecem ter sido pintadas à mão, mas são obra de milhões de anos de ação geológica. As montanhas multicoloridas do Parque Geológico Anji e Danxia chamam a atenção dos turistas cada vez mais numerosos que vão até a província de Gansu, no norte da China. Esse tipo de geomorfologia única, encontrado apenas na China, consiste em formações de arenito e outros depósitos minerais que foram se acumulando por mais de 24 milhões de anos. Obrigado por assistir, curta e compartilhe o vídeo.